Fala pessoal, como vocês estão? Mais uma vez, Roberto Siqueira aqui, trazendo para vocês uma aula hoje sobre direitos humanos, tá? Vamos falar aí sobre diversos assuntos que envolvem direitos humanos que são objeto do edital da prova da Polícia Militar do Ceará, para que vocês possam gabaritar aí o assunto de direitos humanos, tá bom? Seguindo com a aula, essa é os meus dados, caso alguém precise, meu WhatsApp, telefone, e-mail, pode entrar em contato para tirar dúvidas, tá bem? Vamos lá, esse é o tópico aí dos direitos humanos, todos os tópicos do edital, beleza? Esses que tem a setinha, nós já superamos, tá? Direitos humanos, responsabilidade do Estado, direitos humanos na Constituição Federal, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o famoso PNDH e tortura. Todos esses já foram superados. Os demais, vamos começar agora a dar um check em cada um deles, beleza? Vocês vão ver que alguns se interligam, tá? Violência de gênero, violência doméstica, Lei Maria da Penha, todos eles estão, de certa forma, entrelaçados, da mesma forma que o racismo institucional, Estatuto da Desigualdade, e assim vamos desenvolvendo aí a melhor didática, tá bom? Hoje vamos falar agora sobre o conceito e fundamentação dos direitos humanos, tá? Chegue para cá. Eu trouxe para vocês, agora em primeiro plano, dois autores que são extremamente mencionados em provas de concurso público quando se trata de direitos humanos, tá? São referências aí e também trouxe alguns entendimentos sobre os direitos humanos, como suas características, suas fundamentações, que nós vamos passar a analisar a partir de agora. A questão de direitos humanos tem muita questão interpretativa, tá? E muita questões conceituais. Então, trouxe diversos conceitos para vocês. Vamos fazer uma leitura desses conceitos, de absolutamente tudo e, consequentemente, vamos logo em seguida explicando, tá bom? Vamos lá. A matéria de direitos humanos, ela pode ser conceituada como um conjunto de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Vamos frisar nesse palavrinha aí, nessa frase, dignidade da pessoa humana, tá? Por meio da limitação do arbítrio do Estado e do estabelecimento da igualdade como um aspecto central das relações sociais. Seguindo, trouxe aí, como eu disse a vocês, dois conceitos de dois autores que, do meu ponto de vista, são nomes extremamente importantes nos direitos humanos, tá? Antônio Luno, ele diz que os direitos humanos, um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Desculpe aí, é positivamente, tá? Não positivadamente. Seguindo logo abaixo, o famoso André de Carvalho Ramos, ele diz que os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. Tá? Chegue para cá para a gente conversar um pouquinho a respeito desse conceito inicial de direitos humanos. Antes de absolutamente qualquer coisa, para que vocês possam entender toda essa conceituação e as demais que nós vamos falar, eu quero que vocês entendam que o núcleo principal disso aqui, dos direitos humanos, tá, é a dignidade da pessoa humana, beleza? Mas aí você me pergunta, tá bom, professor, mas o que é dignidade da pessoa humana? Lá na frente, eu trouxe para vocês alguns conceitos, tá, de autores, vocês vão conseguir verificar o entendimento deles a respeito disso. Mas de forma muito breve, tá? Em apertada síntese, bem resumidamente, o núcleo, a dignidade da pessoa humana, ela nada mais é do que o direito que essa pessoa tem em ter uma vida digna, tá? É o mínimo que essa pessoa deve possuir para ter uma vida digna. Dentre eles, nós podemos falar aí em uma liberdade, a pessoa ser livre, tá? Em acesso à educação, à saúde, a lazer, à cultura. Tudo isso são considerados como direitos humanos, tá bem? Seguindo, a essência dos direitos humanos tem como foco a proteção aos direitos mais importantes das pessoas, notadamente a dignidade. Ou seja, vocês podem ver nesse quadrinho aí que a ideia central dos direitos humanos é promover meios de instrumentos jurídicos
para a defesa da dignidade da pessoa humana. E o que é a dignidade da pessoa humana? É exatamente isso que acabamos de falar, tá bem? Os direitos humanos, eles pertencem a uma categoria de direitos essenciais à pessoa humana, que visam resguardar a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana, tá? Nos regimes democráticos, toda e qualquer pessoa deve ter a sua dignidade respeitada, independentemente de sua origem, etnia, raça, convicção econômica, orientação política, classe social, identidade sexual, idade, orientação ou credo religioso. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse segundo parágrafo aí, que diz que, independentemente de qualquer coisa, os direitos humanos eles devem ser observados e respeitados. Mas por que isso? Como se sabe, vivemos em um estado laico, tá? Mas, mesmo que não vivêssemos, mesmo que a nossa nação adotasse uma religião como a oficial, o fato de você adotar religião ou fazer parte de religião A ou B não te isentaria dos direitos humanos, tá? Existem diversos países aí que adotam uma religião, não são laicos e mesmo assim existem os direitos humanos e eles são expandidos para absolutamente todos, independentemente de sua religião, crença ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Os direitos humanos, ele visa defender a pessoa humana. Ou seja, não importa sua cor, não importa sua profissão, não importa de onde você é, tá? Então vocês podem me perguntar, um estrangeiro que vem aqui ao nosso país, ele está inserido dentro dos direitos humanos, ele tem todos os direitos deles resguardados, mesmo que seja passageiro a viagem desse estrangeiro, mas é claro, pessoal, por quê? Porque os direitos humanos, ele visa a dignidade da pessoa humana, tá? A pessoa humana, ele não fala, nas provas costuma muito cair aí para confundir o concurseiro, que vocês não vão cair nessa pegadinha, dizendo que os direitos humanos visam defender o cidadão, tá? Como se sabe, a questão de cidadão, nos termos da nossa Constituição e de todas as legislações, ela tem a ver aí com o direito que você tem ao voto e o seu livre exercício regular, tá bom? Então, não tem absolutamente nada a ver, tá? Os direitos humanos, ele visa defender a pessoa humana, beleza? Vamos seguindo. Nos regimes democráticos, que é o que nós vimos agora, né? Só confirmando todas essas informações, beleza? O terceiro parágrafo ele diz que, no Brasil, com vistas a garantir essa gama de direitos, o Constituinte materializou na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, um modelo de ordenamento jurídico que tem como base de um de seus pilares a dignidade da pessoa humana, ao lado da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, do pluralismo político. Dessa forma, podemos dizer que a proteção aos direitos do homem, quando materializadas em ordenamentos jurídicos, garante o desenvolvimento da personalidade humana, em toda consonância com os conceitos de justiça, igualdade e democracia, tá? É o que se espera entre os membros de qualquer sociedade, óbvio, bem como entre os indivíduos e seu relacionamento com o Estado. O último parágrafo ele vem trazer aí dizendo que, a partir dessas premissas, é possível afirmar que cada Estado incorpora no seu ordenamento jurídico os direitos humanos mais próximos aos seus próprios valores, aos valores de sua sociedade, decidindo quais serão constitucionalizados. O que isso quer dizer? Quais serão e quais alcançarão a categoria de direitos fundamentais? Da mesma forma que pertencerão aqueles que pertencerão ao nível infraconstitucional dentro do nosso ordenamento jurídico, beleza? O Brasil, por exemplo, ao estabelecer os princípios de direitos fundamentais na República Federativa, preferiu deixar expresso na Constituição Federal como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa informação, pessoal, vocês podem verificar aí, abrir a Constituição Federal de vocês, é importante que vocês
sempre estejam estudando a aula junto com a legislação, que vocês possam ler, tá? No artigo 3º, no inciso 3, beleza? Seguindo. A erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, tá? Tá previsto lá no artigo 3º, inciso 3º. E ainda a promoção dos bens de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Como vocês podem ver aí também no artigo 3º, tá? No inciso 4. Objetivos esses completamente alinhados com a doutrina nacional e internacionais de proteção aos direitos humanos, tá? Seguindo, vamos verificar aí que, nos termos do artigo 4º, a Constituição do Brasil regenciar nas suas relações internacionais pelo princípio da independência nacional, da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade entre os estados, da defesa da paz, da solução pacífica dos conflitos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, bem como da concessão de asilo político. Princípios esses também que estão intrinsecamente alinhados com a proteção dos direitos humanos. Então, surge uma conclusão aí, onde informa assim, podemos apresentar um apanhado de normas jurídicas internas e externas, ou seja, o que ele quer dizer com normas jurídicas internas e externas? Não estão tratados só aqui no Brasil, tá? Tanto no Brasil quanto em nível internacional. Então, quando ele traz aí esses direitos humanos estão tratados dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? E fora também. Ah, mas se é fora, o Brasil não tem absolutamente nada a ver. É aí que você se engana, porque se o Brasil faz parte de um tratado de direitos humanos, ele deve sim respeitar a todo aquele conteúdo jurídico que ali pertence. Todas aquelas normas devem se adequar a absolutamente tudo o que consta ali. Beleza? Quanto à sua conceituação, de forma bem didática, André Ramos de Carvalho, já falamos dele aqui, grande autor, tá? No seu curso de Direitos Humanos, no ano 2017, ele diz que os direitos humanos são todos aqueles direitos considerados indispensáveis a uma vida em sociedade, pautado na liberdade, igualdade e dignidade. Do ponto de vista formal, os direitos humanos seriam aqueles positivados em instrumentos internacionais, que seriam os instrumentos dos tratados, por exemplo, tá? Então, ele segue aí informando formal, claramente, desses instrumentos internacionais. Então ele traz, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa sigla DUDH, tá bem? Diante disso, podemos observar que o conceito de direitos humanos gira em torno dos vetores da dignidade e da boa condição da vida em sociedade. Ainda a respeito da conceituação, observamos do ponto de vista do direito internacional, os direitos humanos representam aqueles direitos que são essenciais para que o humano, ou seja, a pessoa humana, seja tratada com dignidade, tá? Então, o que é um tratamento digno para você? Quando nós falamos de tratamento hoje, a primeira coisa que vem à mente é tá? Mas infelizmente não fornece em sua maioridade. O acesso à saúde, o acesso à educação, acesso à segurança. Tudo isso aqui, dentre todos aqueles outros, outros básicos para que você possa viver em sociedade, são considerados como direitos humanos, tá bom? Seguindo, fazendo jus a eles, todos aqueles da espécie humana, ou seja,
trazendo mais uma vez e reforçando aquilo que eu já havia dito, que os direitos humanos são destinados à pessoa humana, tá bom? Já sobre a perspectiva constitucionalista, os direitos humanos seriam um conjunto de garantias do ser humano em face do poder estatal, com vistas à proteção de sua dignidade e de sua liberdade, também chamados, nessa perspectiva, de direitos humanos fundamentais. Com a fundamentação dos direitos humanos, a doutrina majoritária destaca as correntes justnaturalista, positiva e moralista. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas, tá? O que seriam essas formas, essas correntes justnaturalista, positivista, moralista? Vamos analisar agora cada uma delas e o que cada uma significa, tá bom? Para a primeira, a justnaturalista, os direitos humanos seriam os direitos tidos como básicos e inalienáveis a todos os homens, independentemente de positivação. Vamos cá. O que são direitos inalienáveis? Ou seja, eles não podem ser alienados, tá? Beleza? Quando ele diz independentemente de sua positivação, seria a ideia aí de que, por mais que nós tenhamos um direito considerado direito humano, mas ele não está positivado em determinada norma jurídica, ele é sim considerado direitos humanos e deve ser respeitado, tá bom? Seriam aqueles direitos humanos chamados de naturais, aqueles concebidos pela inspiração divina ou pela razão humana, seriam os direitos inerentes ao homem e não positivados em nenhum ordenamento jurídico. Reforçando aqui o que eu já afirmei. Para os positivistas, essa corrente defende que os direitos humanos seriam aqueles direitos concebidos pelo Estado aos seres humanos, de forma institucionalizada, positivados no ordenamento jurídico. Em contraponto aos justnaturalistas, os positivistas não acreditam na existência de direitos pré-existentes aos já positivados e reconhecidos pelo Estado. Finalizando aí, quanto aos moralistas, percebe-se a defesa da teoria de que os direitos são morais e da coletividade humana, fundamentados não apenas na forma jurídica, mas sim em valores sociais. O que seriam esses valores sociais? Quando nós falamos em valores sociais, gera uma subjetividade muito grande. Por quê? Porque o que é um valor social para você não vai ser para mim, tá? Mas a aplicação dos direitos humanos aqui nesse conceito de valor social é basicamente aquilo que deve ser referente aos seus pensamentos, tá? Vamos lá. Diante disso, é importante compreender que todas essas teorias da fundamentação dos direitos humanos foram importantes e ainda serão reportadas como fundamentais para a base da nossa disciplina do direito contemporâneo. Assim, todas as teorias não devem ser compreendidas isoladamente. Seja, não se fala em direitos humanos sem se falar de contribuição justnaturalista para a concretização do direito contemporâneo, beleza? Eu quero mostrar a vocês agora, novamente, aquela ideia que eu já trouxe, né? Sobre qual é a base dos direitos humanos, tá? Qual é o núcleo dos direitos humanos? Considerando aqui uma pirâmide e essa bola aqui, beleza? A pirâmide, tá? Ela vai mostrar a vocês que aqui, a base dessa pirâmide, o alicerce dela, o que mantém ela estruturada é a dignidade da pessoa humana. Aquilo que nós já falamos, beleza? Da mesma forma que o núcleo dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Então, o núcleo que está aqui no meio dessa circunferência é a dignidade da pessoa humana, da mesma forma que está na base da pirâmide. Beleza? Vocês podem ver aí a ilustração. Então, questiona-se, né? O que é dignidade? Beleza? Ficou um pouquinho aí distorcido na hora, em alguns caracteres não foram reconhecidos, né? Mas vamos seguindo. Segundo o entendimento de Fábio Comparato, a dignidade é a convicção de que todos os seres humanos têm direito a ser igualmente respeitados, pelo simples fato da sua humanidade. Vamos lá.
nós voltamos mais uma vez para aquela ideia de que os direitos humanos são voltados para absolutamente todos. Ou seja, independentemente de sua raça, étnica, religião, qualquer coisa, tá bem? Independentemente disso, pelo simples fato de você ser humano, beleza? Então, seus direitos devem ser respeitados. Em outras palavras, a dignidade é assegurar dignidade é assegurar a dignidade de um ser humano e respeitá-lo e tratá-lo de forma igualitária, independentemente de quaisquer condições sociais, culturais ou até mesmo socioeconômicas, beleza? Direitos humanos é diferente de direitos fundamentais. É uma confusão que é gerada, tá? Mas os direitos humanos, eles são sim diferentes dos direitos fundamentais, beleza? Nós vamos entender aqui o motivo dessa grande confusão aqui, tá bom? Vamos lá. O que são direitos humanos? Os direitos humanos, eu trouxe aqui muito resumidamente para que possa ser mais fácil a compreensão, tá bom? Referem-se aos direitos universalmente aceitos na ordem internacional, tá? Já os direitos fundamentais, eles constituem um conjunto de direitos que são positivados na norma interna de determinado Estado, tá bom? Ou seja, os direitos humanos, conjunto de valores e direitos na ordem internacional para a dignidade da pessoa humana. E os direitos fundamentais são um conjunto de valores e direitos positivados na ordem interna de determinado país para a proteção da dignidade da pessoa humana. Vamos seguindo. Quais são as classificações dos direitos humanos, tá? Vamos entrar aí agora nesses assuntos para que vocês possam também entender a respeito da classificação, tá? Classificação é um recurso didático que tem por finalidade permitir uma visão global de determinado assunto, a partir de categorias e grupos de temas, beleza? Em nosso estudo, é necessário estudar de forma objetiva e direta a classificação dos direitos humanos. No entendimento da doutrina majoritária, ou seja, o que isso quer dizer? Na grande maioria dos doutrinadores, a classificação dos direitos humanos, ela descreve como ocorreu a aplicação dos direitos humanos ao longo do tempo, beleza? Então, vamos analisar aqui dois entendimentos que são mais cobrados nos concursos públicos, o de George e o de Lutte, tá beleza? Vamos lá, a teoria do status de George Jelinek. A teoria Jelinek relaciona o homem e o Estado. A partir dessa relação, é possível alcançar 4 resultados: sujeição, defesa, prestacional e participativa. É uma teoria que estuda a relação dos direitos do indivíduo em face do Estado, beleza? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora para essas denominações, tá? Vocês têm que passar aí a fazer a associação dessas denominações de acordo com a denominação em nossa língua coloquial, que eu botei aí embaixo, beleza? Vamos lá. O primeiro, vamos traduzindo, é o status passivo, relação na qual a pessoa encontra-se em estado de sujeição em relação ao Estado. Ou seja, também é considerado como passivo, tá? Botei ali ao outro lado, entre parênteses. O Estado teria a competência para vincular o indivíduo ao Estado por intermédio dessas regras de proibições, beleza? Já o negativo, o status negativo, é a relação da qual a pessoa detém tão somente a prerrogativa de exigir uma abstenção do Estado. Ou seja, em contraposição, temos a criação de um espaço para a livre atuação das pessoas, com capacidade de autodeterminação sem a interferência do Estado. Nesse caso, a interferência do Estado ela não está presente, tá bem? Vamos para o terceiro, o status positivo. É a relação na qual a pessoa tem a possibilidade de exigir a prestação do Estado. Ou seja, nesse caso, se busca aí exigir atuações positivas do Estado, para que sejam realizados os atendimentos dos interesses de todos os cidadãos que compõem aquela sociedade. Por fim, o status considerado ativo, que é a relação na qual a pessoa poderá, tá? Ela não deverá, não é uma obrigação, é uma faculdade, e participar na formação da vontade do Estado. Temos o reconhecimento da capacidade de cidadão, intervir na formação da vontade do Estado, por exemplo, do intermédio do voto, tá bom?
Seguindo, com base nos 4 status, é possível delinear uma classificação dos direitos humanos em 3: direitos de defesa, direitos prestacionais e direitos de participação. Os direitos de defesa são os direitos de liberdade, defesa dos direitos à liberdade. Nesse caso, esse direito exige uma abstenção do Estado. São considerados como os direitos negativos, tá? Já os direitos prestacionais são direitos onde ocorre a promoção dos direitos de igualdade. Esses direitos exigem, sim, uma atuação do Estado, tá bom? E são considerados como direitos positivos. Por fim, trazemos aí os direitos de participação, que é considerado como misto entre os dois acima. Eles viabilizam a participação do indivíduo na sociedade e exigem ao mesmo tempo a abstenção e prestação. É considerado como direito misto. Beleza? Vamos olhar agora o caso de Lutz. A análise do caso, ela foi totalmente construída a partir de um julgamento denominado como caso Lutz, pelo Tribunal Constitucional Alemão. A partir da visão de Gelin, foram estabelecidos grupos de direitos, tendo em vista que as pessoas a serem protegidas, beleza? Trata-se de uma classificação subjetiva, pois o sujeito é dada a garantia de abstenção, a possibilidade de buscar uma prestação e também de participar politicamente. Note que a relação estabelecida na classificação de Gelin se volta para uma relação entre o sujeito e o Estado. A partir do caso Lutz, observa-se uma abordagem que viabiliza a aplicação dos direitos humanos nas relações entre particulares, não em razão dos direitos que estão na relação, mas em face dos direitos abordados, beleza? Em outras palavras, o caso envolve uma condenação imposta a Eric Luck pelo fato de ter expressado publicamente o seu sentido de boicotar um filme de Veit Harlan, que incentivava o antissemitismo, tá bem? Harlan foi inicialmente condenado pelo crime contra a humanidade, mas depois ele foi absolvido por entender que juridicamente não poderia se recusar a cumprir de ordem do ministro da propaganda nazista, beleza? Nesse contexto todinho, foi observado que o boicote foi contrário à moral e aos costumes, condenando-se Lutz a omitir de novas manifestações, sob pena de multa, inclusive prisão. Logicamente, recorreu ao Tribunal Alemão, que concluiu pela aplicação dos direitos e garantias fundamentais, em regras aplicadas à relação entre Estado e o sujeito. Aplicar-se-á, no caso, a relação entre particulares também, promovendo aí uma ideia objetiva de aplicação dos direitos e garantias constitucionais. Beleza? Aparenta ser complicado, mas não é. De fato, não é. Beleza? Uma leitura mais detalhada disso vai fazer com que vocês fixem isso e, consequentemente, vocês consigam memorizar, beleza? O que eu aconselho? Leiam a apostila, tá bem? Do curso. Ela é bem completa quanto a esse material. Ela é resumida aí sobre os pontos principais de tudo que vocês vão precisar, tá certo? Eu trouxe uma questão para vocês, do ano 2014, onde diz: consoante a teoria dos estados dos direitos fundamentais, a autoria de Gelin, o direito à saúde, tal como previsto na Constituição Federal, é considerado fundamental de status ativo, negativo, passivo ou positivo, tá? Vamos lá. Direito à saúde. Seria ativo, negativo, passivo ou ainda positivo. Em razão de se tratar aí, no próprio comentário eu já trouxe, de um direito prestacional, ou seja, de um direito de prestação, prestar um serviço de saúde, digamos assim, por meio do que aí poderá ser exigido do Estado os meios de instrumentos necessários que lhe vão lhe garantir uma vida saudável. Então, razão disso, a alternativa é a letra D. Positivos, tá bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura dos direitos humanos, tá? E também depois de algumas características, beleza? Seguindo, a estrutura dos direitos humanos, elas são subdivididas em 4, tá? O direito de pretensão, o direito à liberdade, o direito ao poder e direito à imunidade. O direito de pretensão confere-se ao titular do direito
a ter alguma coisa que é devido pelo Estado, ou até mesmo por outro particular, tá? Independentemente de quem seja. Nesse caso, o Estado, ou até mesmo o particular, devem agir no sentido de realizar uma conduta para conferir o direito. Beleza? Qual é um exemplo disso? O direito à educação, que deve ser prestado pelo Estado. Direito à liberdade. Impõe a abstenção ao Estado ou a terceiros de se ausentarem, de não atuarem como agentes limitadores, ou seja, a liberdade de credo. Eu tenho a liberdade de crer no que eu quero. O direito ao poder possibilita a pessoa exigir a sujeição do Estado ou de outra pessoa para que esses direitos sejam observados. Como exemplo, o direito à assistência jurídica. E o direito à imunidade impede que uma pessoa ou até mesmo que o próprio Estado, no sentido de interferir nesse direito. Um exemplo, a vedação à prisão, claramente aí eu trago aí a ressalva, que é salvo na hipótese de flagrante de delito ou decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Fundamentação dos direitos humanos. Os fundamentos envolvem a base, as premissas sobre as quais os direitos humanos encontram suas razões. Ou seja, é importante que, para que possamos compreender tudo, essa base e essas premissas que envolvem a nossa matéria, beleza? Então, esse tema é considerado como abstrato. Ele envolve diversos conceitos históricos, diversas discussões filosóficas e também sociológicas. Mas como é um assunto recorrente na prova, vou trazer de forma sucinta e didática para vocês. Beleza? Essas duas linhas de pensamento, tá bom? Fundamento dos direitos humanos, razão que legitimam e que motivam o reconhecimento dos direitos humanos, tá? Fundamentação justnaturalistas, racional, positivista e amoral. Justnaturalista são normas anteriores ou divinas, superiores ao direito estatal posto, decorrente de um conjunto de ideias, fruto da razão humana. O racional são normas extraíveis da razão inerente à condição humana, beleza? O fundamento positivista são direitos humanos, os valores e os juízos condizentes com a dignidade da pessoa humana no ordenamento. Por fim, o moral são os direitos humanos, que podem ser considerados como direitos morais que não aferem sua validade por normas positivadas, mas diretamente de valores morais da coletividade humana, tá bem? Vamos analisar algumas questões para fixar melhor, beleza? Eu trouxe aí algumas questões, tá? O objetivo da questão não é vocês verificarem já de cara se está certo ou errado, tanto é que eu já marquei qual é a questão correta. O objetivo aí é nós conseguirmos discutir ela, tanto é que foi trazido também abaixo de todas essas questões alguns comentários para que vocês possam fixar e entender melhor, beleza? Vamos lá, assinala a alternativa correta com relação aos direitos humanos. Direitos humanos é uma forma sintética de se referir. O que é uma forma sintética? De se referir a fundamentos de pessoa humana. Aqueles que são essenciais à pessoa humana, que precisa ser respeitada pela dignidade que lhe é inerente. Beleza? Direitos humanos são aqueles que estão previstos de forma expressa em uma Constituição, que se refere somente a direito das pessoas que respondem a um inquérito ou a um processo penal. Essa alternativa claramente está incorreta, pois esses direitos humanos eles não precisam estar claramente, necessariamente positivados na Constituição Federal. Até porque os direitos humanos, eles, a rigor, estariam positivados em normas internacionais. Nós já vimos isso aí, beleza? Isso aí para não mencionar a final da parte assertiva, que é extremamente restritiva e irreal. Não faz sentido condicionar os direitos humanos a um inquérito ou a um processo penal. Essa questão aí, com certeza, de cara, vocês iriam excluir. Letra C. Com os direitos humanos são inerentes à natureza humana, somente derivam do espírito humano e não devem ser positivados por lei. Pessoal, claramente está errado, né? Essa questão, assim, é mais absurda do que a letra B. Porque eles não são inerentes somente ao humano ou à pessoa. Pelo contrário, eles derivam de vários fundamentos, entre eles o moral, beleza? Então não tem absolutamente nada a ver com o espírito humano da pessoa. Letra C. No âmbito da filosofia, a expressão direitos humanos significa a independência do ser humano, tratado exclusivamente dos direitos à liberdade.
Pessoal, óbvio que está errada. Os direitos humanos decorrem de uma racionalização na conduta humana quando é analisado sob a óptica da filosofia. Então abrange a todos os direitos que são inerentes e não, logicamente, aos direitos à liberdade. Essa questão foi importante porque nos faz lembrar o que começamos falando aí na nossa aula, beleza? Que é referente à liberdade, à saúde, à educação, absolutamente tudo o que faz você ter uma vida digna. Então, não é só a liberdade, beleza? Seguindo. Letra E. Considerando que prevê a Constituição de 88, os direitos humanos se dão por meio de propriedade, que se impõe com um valor incondicional e insubstituível, que não admite equivalente. A alternativa claramente está incorreta, porque a Constituição Federal diz que os direitos humanos se dão através de um processo de evolução histórica, entre cujos direitos está o direito da liberdade, que convive e se amolda em relação aos demais. Vamos lá. Eu quero trazer um exemplo para vocês sobre essa questão da evolução dos direitos humanos, tá? Essa evolução, ela está aí inserida dentro de uma das características dos direitos humanos, que é a historicidade, beleza? O que é isso? A historicidade, ela vem trazer que os direitos humanos, eles são constantemente, estão em constante evolução. Ou seja, quando vamos analisar do ponto de vista histórico a questão dos direitos humanos, conseguimos claramente observar como chegamos onde chegamos hoje, para conversar sobre direitos humanos, para debater sobre direitos humanos. Remotamente, aqui em pouco tempo, como podemos, assim, historicamente falando, aqui a Primeira e a Segunda Guerra, faz pouco tempo do ponto de vista histórico. E assim, foram um dos pontapés iniciais para ser considerado aí essa reunião entre todos os países para que possa ser discutido e debatido sobre direitos humanos. Foi demonstrado de fato a importância sobre os direitos humanos diante daquela tamanha catástrofe que aconteceu, não uma catástrofe natural, uma catástrofe de fato cometida pelo homem, visando poder, visando dominação territorial. Então, obviamente que depois daquilo ficou claro, ficou totalmente evidente do que o homem é capaz e que seria necessário uma regulamentação em esfera internacional para que pudesse regulamentar aquilo que é considerado como direitos essenciais e que não podem ser, em hipótese alguma, infringidos, beleza? Seguindo. A base dos direitos humanos é o princípio da cidadania, do livre-arbítrio, da dignidade da pessoa humana ou da não intervenção. É óbvio aí que é da dignidade da pessoa humana, né? Nós já vimos isso diversas vezes e eu acho que não vale nem a pena mais estar repetindo. Vimos o triângulo lá onde ele está na base, vimos que ele é o núcleo. Sobre o conceito de direitos humanos, tá? Questões de conceito a gente tem que ter uma interpretação também, beleza? Direitos humanos são todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna a todas as pessoas. Os direitos humanos são direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato dela ser humana. Direitos humanos é um conjunto de garantia e valores universais que tem como objetivo garantir a dignidade, que pode ser definida como um conjunto mínimo de condições de uma vida digna. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias de proteção das pessoas contra ações ou falta de ações dos governos que possam colocar em risco a dignidade da pessoa humana. Todas essas assertivas estão corretas. Mas por quê? A assertiva número 1, a propósito básico dos direitos humanos, é garantir a vida digna de todos os homens, conhecendo-se a dignidade inerente a cada um. Então, ela é assertiva. O segundo é que os direitos humanos eles podem ser entendidos como um plexo de institutos e garantias voltadas à proteção da dignidade da pessoa humana, caracterizando assim o mínimo existencial, que é exatamente o mínimo que a pessoa precisa para viver em uma vida digna, beleza? O terceiro diz que direitos de defesa são aqueles que asseguram a proteção em esfera individual, em face das interferências indevidas do Estado ou outras pessoas, beleza? Vamos para mais uma questão. Os direitos humanos são conceituados como direitos que protegem exclusivamente os cidadãos de um país contra a violência provocada por agentes desse mesmo Estado. Um conjunto de direitos sociais oriundos de um aparecimento de países socialistas
Na Europa, depois da criação da URSS, isso aí é uma questão, assim, obviamente cortada, né? Direitos universais, inerentes a todos os seres humanos, que são inalienáveis e indispensáveis, e todos têm o mesmo valor. Óbvio que essa questão está corretíssima, né? Eu acredito que não precisa nem tecer tantos comentários sobre ela, tá? O que eu tenho a dizer a vocês? Agradecer, tá, pela atenção e mais uma vez reforçar a ideia de que direitos humanos está totalmente ligado, está intrinsecamente ligado com a dignidade da pessoa humana. Qual é a dica que eu dou a vocês ao analisar qualquer questão? Procurem na questão o núcleo dos direitos humanos. Procurem na questão a base dos direitos humanos. Busquem na questão realizar uma interpretação, até identificar nela o que é que fala sobre a dignidade da pessoa humana, sobre o mínimo existencial. Assim, com certeza, não vai ter erro na hora da prova. Beleza? Até a próxima.